Olá pessoal, tudo bem? Tá rolando muito papo aí, negócio de hacker, cracker, né? E por aí vai com essa questão das supostas denúncias do pavão misterioso, perfil do Twitter que surgiu no dia 15 e sumiu no dia 16. E tá todo mundo falando aí sobre se as denúncias são reais e tal. Mas agora eu quero fazer uma reflexão hoje com vocês sobre o trabalho de um americano que foi considerado pela revista Time uma das 100 pessoas mais importantes do mundo e é o cara que criou o termo realidade virtual. O nome dele é Jaron Lanier e ele é o engenheiro-chefe da Microsoft, tá? Aqui eu tenho dois livros dele, o Who Owns the Future, A Quem Pertence o Futuro, e esse livro também aqui, You Are Not a Gadget, Você Não É uma bugiganga ou um artifício tecnológico, tá bom? Nesse trabalho do Jaron Lanier, ele faz uma denúncia que poucos fazem e que poucos entendem, e ele denuncia o caráter esquerdista dos grandes magnatas da tecnologia. De quem que eu estou falando? Estou falando sobre todo o pessoal do Vale do Silício lá em San Antonio, dos donos da Google, do Facebook e tal. Você pode ver que o Facebook tem perseguido muito e excluído perfis conservadores, perfis de direita. E você vê que esse pessoal todo da Google, o Larry Page, todo esse pessoal, Mark Zuckerberg do Facebook, esse pessoal todo ele é esquerda caviar, ou seja, aquele pessoal que é multibilionário, mas eles têm uma visão de mundo esquerdista. O Jaron Lanier, desde 2006, ele já denuncia isso, e ele criou uma expressão muito interessante chamada maoísmo digital, ou seja, a doutrina de Mao Tse Tung de forma digital, e essa crítica vinha junto com a ideia da produção anônima de conteúdo, como é o caso do Wikipedia, né? O Wikipedia tá ali uma enciclopédia que não tem um autor, e aí ele vai dizer que esse negócio de ter autores coletivos, né, de crowdsourcing também, que é você usar milhões de fontes para produzir uma informação, ele diz que isso aí é uma maneira de transformar a internet no maoísmo digital, porque você mata a individualidade e você lucra em cima da supressão do indivíduo e do estabelecimento do coletivismo como padrão. E ele fala que isso é uma maneira maravilhosa para você esconder problemas seus também, porque você não se responsabiliza. Ele diz que, por exemplo, no Wikipedia, alguém pode colocar ali uma opinião pessoal, mas isso ser maquiado de uma opinião da coletividade. E aí é muito interessante que ele mostra que esse pessoal do Vale do Silício, do Facebook, do Google, WhatsApp, Instagram, e qual é a ideia deles? Eles acham que tudo tem que ser gratuito, né? Você vê que você não pagou nada para usar o Google, não paga nada para usar o Facebook, não paga nada para utilizar o WhatsApp, não paga nada para utilizar o Instagram. E ele fala, isso é um problema gigantesco e enorme. Por quê? Para fingir que o conteúdo é gratuito, o que eles fazem? Eles fazem experimentos com os usuários, ou seja, qual é o lucro que eles tiram em cima disso? Por que o WhatsApp, Facebook e Google são empresas bilionárias, estão entre as empresas mais poderosas do mundo, já que ninguém paga nada para usar? E em geral não fica aparecendo propaganda, né? Você não está usando o WhatsApp e interrompe para aparecer uma propaganda e tal. Por que funciona assim? Como é que funciona assim? Eles trabalham fazendo mineração de dados, ou seja, data mining, né, que chama em inglês. Eles pegam os dados das pessoas e vendem para grandes empresas. Só que eles não apenas pegam os dados e vendem para as empresas, mas as empresas manipulam a estrutura das redes sociais para induzir as pessoas a ter determinada opinião e comprar determinado produto. Então, o que ele fala? Qual é a opinião do Jaron Lanier? Jaron Lanier diz que para garantir que esses produtos sejam supostamente gratuitos, eles transformam as pessoas em robôs, em monstros, dentro de um processo de estímulo-resposta, de recompensa e punição, que semelhante ao do psicólogo Skinner, né, que fazia esse estudo de estímulo-resposta. Então ele fala que para tornar os conteúdos supostamente gratuitos, eles estão não apenas vendendo os nossos dados gratuitamente, mas também estão fazendo uma experimento de cobaia com os usuários das redes sociais, punindo determinados comportamentos e recompensando outros. E nesses casos, se a gente pensar em Facebook sempre restringindo o pessoal da direita, o pessoal conservador e recompensando os conteúdos da esquerda. Já
O próprio Mark Zuckerberg teve que dar resposta ao Senado americano dizendo por que ele estava fazendo essa perseguição aos conteúdos de esquerda. Um grande exemplo de um cara de direita, essa grande perseguição aos conteúdos de direita, um dos maiores expoentes da direita nos Estados Unidos que foram limados dentro dessa perseguição fanática contra a direita foi o próprio Alex Jones, que foi expulso do Twitter, do Facebook e do YouTube também. Então, pessoal, nessa época que a gente está vendo aí, a gente viu esses crackers, esse pessoal invadindo Sérgio Moro, invadindo o Deltan Dallagnol, invadindo o pessoal da Lava Jato, invadindo juízes também que condenaram o Lula, como a Gabriela Hart. O que a gente vê? A gente vê uma invasão focada e tendenciosa, sempre atacando pessoas que estão combatendo a esquerda. E aí, em algum determinado momento, um membro do Ministério Público foi invadido ali o seu celular e o cara que estava fingindo que estava conversando com ele, que era outro, se passando por outro membro do Ministério Público, falou: eu sou o hacker que invadiu aqui o sistema, nós não temos ideologia, a gente só quer informação e tal. Mentira, eles têm ideologia sim. O Jaron Lanier, que é veterano do Vale do Silício e conhece muito bem os bastidores, denuncia que eles sim, apesar de serem bilionários, têm uma visão de mundo esquerdista, socialista e tentam até implementar uma forma de maoísmo, ou seja, de Mao Tse Tung, uma dinâmica maoísta dentro do ambiente digital, matando a individualidade e trazendo uma gratuidade falsa, uma vez que os usuários pagam um preço alto, tendo os seus dados expostos e sendo também cobaias de experimentos de natureza psicológica de estímulo-resposta. Então, bom, pessoal, uma breve reflexão com vocês sobre esse conteúdo. Deixo um forte abraço e lembro a vocês que toda semana eu faço uma promoção na minha livraria Daniel Lopes com 7 livros com um valor mais barato que na Amazon, tá bom? Então, dê uma olhadinha na livraria Daniel Lopes. Promoção da semana, você vai ver que tem 7 livros ali que estão saindo mais barato que na Amazon. Veja lá se tem algum livro que te interessa e já garanta logo o seu exemplar, porque na semana que vem eu troco, serão outros livros, tá bom? Obrigado pelo apoio de vocês, forte abraço, fique com Deus aí, valeu!